eu resolvi gravar. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Meu trabalho ele é um livro-reportagem chamado Flor de Lótus, o símbolo da resiliência. Bom, a metodologia que eu usei, ela teve um enfoque psicológico que trata sobre o trauma psicológico, sobre o luto e a resiliência. Eu fiz toda uma pesquisa nesta linha. Do ponto de vista da linguagem, eu usei como base o livro-reportagem, o jornalismo literário, que foi o estilo que eu quis seguir, e o sensacionalismo como referência do que eu não queria. Os autores que eu mais usei foram o Freud, mas na questão da psicologia do trauma, a Elizabeth Kubler-Ross sobre as fases do luto, e o Edivaldo Pereira, mais especificamente sobre o livro-reportagem. Minha maior inspiração para começar a pensar no tema, para pensar no assunto, foi uma matéria que eu fiz no 6º semestre sobre os enfermeiros do SAMU e do resgate. Foi uma matéria que me tocou, que eu fiquei muito intrigada com a adrenalina no cotidiano desses profissionais e os desafios que a vida nos traz. Mais pra frente, com a ideia praticamente pronta, eu li 2 matérias da Veja e uma da revista Piauí, que falava sobre o luto na era digital, sobre a perda, a importância de falar desse assunto e a resiliência. Eu li 2 relatos de pais que perderam seus filhos e como que foi seguir com suas vidas. Esses 2 relatos me deixou bastante intrigada com a questão da linguagem, porque eu realmente fiquei emocionada e foi um dos motivos que me direcionou pro tema e a linguagem que eu queria seguir. O processo da escolha do tema começou com a identificação dos estilos das matérias que eu fiz ao longo da faculdade. Passei a reparar nas matérias que eu gostava, que eu sentia uma adrenalina a mais, que me trazia algum tipo de desafio. E aí acabou direcionando para o formato livro, que foi foi um sonho que eu sempre tive de escrever um. Um certo dia, conversando com a minha prima, ela me trouxe a história da Carol, que é uma das histórias que está no livro. A Carol, ela teve um começo de vida um pouco trágico. É uma menina um pouco mais nova que eu, ela perdeu várias pessoas da sua família em um período muito curto, e a história dela me tocou, e eu acho que foi a semente de inspiração que eu estava precisando para definir o tema do meu trabalho. E aí, depois disso, eu tive como um objetivo de entrevistar pessoas que perderam um ente querido e saber como que foi o processo da perda, do luto e da resiliência. A respeito do desenvolvimento do livro, eu dividi o meu livro em 4 estações metafóricas. Então, foi uma analogia que eu fiz para as 4 estações do ano e as fases do luto. Então, começa pelo outono, que é o momento que acontece a tragédia, é o momento que cada uma recebe a notícia que seu ente querido morreu. Depois vem depois vem o inverno, que é a estação mais difícil, mais fria, mais sombria, que é quando elas têm que lidar com os dias seguintes. Depois vem a primavera, que é o momento que as flores, o corpo e a mente começam a florescer. Então há uma certa recuperação. E por fim, o verão, que
é a representação da resiliência, é o momento que cada uma delas começa a se abrir para o mundo. Uma das primeiras dificuldades que eu tive no trabalho foi a seleção das entrevistadas, por se tratar de um tema intenso, difícil, e durante a entrevista elas iam reviver esse momento sofrido que elas passaram. Então eu tive o cuidado de pedir ajuda para uma psicóloga especializada em luto, para saber o que eu deveria ou não deveria perguntar durante a entrevista. E por fim, o processo da decupagem, apesar de ter sido um processo bastante demorado, foi extremamente rico e muito importante para mim, porque apesar de eu saber todas as histórias de cor, eu não queria perder a essência e os detalhes, e é muito mais fácil ler, reler e grifar as partes importantes do que ficar ouvindo as gravações várias vezes. Eu acho que esse trabalho foi um bom fechamento de tudo que eu aprendi ao longo da faculdade. Eu acho que eu consegui aplicar quase todo o meu aprendizado. Acho que foi um trabalho amplo e completo. Ele foi desde a pesquisa, o embasamento teórico, a seleção das fontes, o processo das entrevistas, as gravações, decupagem e o texto final. Algumas curiosidades a respeito do título. Eu fugi do banal, do óbvio. Eu queria um título que passasse a mensagem positiva, que é o que trata o meu livro. Eu queria um título também que despertasse o interesse nas pessoas de querer ler, de uma curiosidade. E eu acho que a Flor de Lótus conseguiu representar esse meu objetivo. E para a capa, eu queria uma capa à altura, uma capa digna de carregar esse título. Então a capa ela foi encomendada, customizada, feita especialmente para o livro, e ela traz o estilo aquarela, que traz essa cores leves, cores claras e cores leves, que representa a beleza da coragem dessas mulheres de levantar todos os dias e seguir com suas vidas. Esse foi o primeiro objetivo. O segundo objetivo é que são 4 mulheres, 4 estações. Então você pode ver que a primeira ela começa agachada, fechada, e com o passar do tempo ela vai crescendo, se abrindo para a vida, até o momento que ela conquista a resiliência. Eu acho que eu consegui transmitir essa conexão do que se trata o meu livro, do título e da capa. Eu fiquei até muito feliz com o resultado, e é isso. Muito obrigada a todos que estão aqui hoje, a todos os envolvidos nesse processo que me ajudaram, e principalmente ao meu orientador, Trigo.